Boa noite, meus amados, que a graça do Senhor nosso Deus seja conosco, amém? Estamos aqui para mais uma noite, para glorificar o nome do Senhor com a sua palavra, com aquilo que Ele tem de melhor para nós, com aquilo que o Senhor tem guardado no nosso coração em todas as noites. Eu quero convidar você, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que somos convidados para esse novo normal, né? Está todo mundo aí se preparando para esse novo normal. Mas será que nós não já fomos chamados para viver uma vida, de certa forma, anormal? Nós, os filhos de Deus? Vamos pensar um pouquinho hoje. Eu quero convidar você para isso, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos observar aí a partir do versículo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 6 de Efésios. Então a palavra do Senhor vai nos orientar o seguinte: depois que o apóstolo Paulo dá orientações aqui em todo o livro sobre como ser filho, como ser pai, como ser esposo, como ser esposa, como ser servo, aí é nesse trechinho aqui com relação aos servos, que ele traz para a obediência a Deus e por obediência a Deus ser bons servos, né? Que eu quero pensar com os irmãos em relação a essa servidão. A quem realmente estamos servindo? Se aos homens, como era o caso desses servos aqui, devemos fazê-lo como se fosse ao próprio Deus, e assim agradaremos ao nosso Deus. Então eu quero pensar com vocês aqui a partir do versículo 6, nós vamos verificar, fazer um tour pela Bíblia, um pequeno estudo sobre essa ideia, né, de que, na verdade, a vida dos filhos de Deus não é mais a mesma, né? Não é mais como antes. Como o mundo está se preparando para esse novo normal, vamos pensar comigo aqui, em Efésios 6, a partir do versículo 6, vai dizer assim, quer dizer, a partir do versículo 5, para ficar melhor entendido, diz assim: vós escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Versículo 6. Não servindo só quando observado, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um seja escravo, ou seja, livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Eu quero convidar você para orar comigo. Uma oração que o Senhor guarde a sua palavra nessa noite no nosso coração. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor guarde o nosso coração para todo sempre, para que a tua palavra seja vivida, seja real nas nossas vidas, no tempo devido. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Graças a Deus. Bem, como eu já falei para os irmãos, o que nós podemos pensar aqui é que, enquanto o mundo está se preparando para esse novo normal, né, que a gente escuta aí já até como slogan de campanha, o novo normal, o normal, a adaptação, enquanto o mundo está aí se preparando para vivermos, né, porque nós estamos no mundo, novos hábitos, nós os cristãos já fomos chamados, quando experimentamos a salvação em Cristo Jesus, já fomos chamados para viver esse novo normal, que na verdade para vivermos esse desafio de uma vida cristã. A nossa vida, uma vez com Jesus, pelo que nós observamos na Bíblia Sagrada, ela não é mais como antes. Uma vez que Jesus faz parte da nossa vida, ela deixa de ser como era antes, né? E nós passamos a agradar ao Senhor, mesmo trabalhando para homens, mesmo servindo a homens, que esse texto vai dizer assim, que não devemos fazer como para agradar a homens, e sim ao Senhor. E muita gente tem se equivocado nesse texto. Alguns crentes têm saído de igreja dizendo que não estão ali para agradar o pastor, e sim a Deus.
E desde quando Deus, na sua palavra, mandou eles sair da igreja? Deus mandou eles agradarem ou servirem com o seu pastor, juntamente com o seu pastor, como ao Senhor. E aí do Senhor virá a recompensa, né? Quando a Bíblia traz esse tema, muitos têm interpretado, eu vou sair porque vou sair do meu emprego, meu chefe é muito chato e eu não sou obrigado e tal. Tudo bem, você tem um direito, é um direito seu. Mas se você pensar melhor e não tiver uma outra opção, você pode também servir ao seu chefe, ao seu patrão que é chato, como se estivesse servindo ao Senhor. Isso vai ser mais leve. Você vai aprender a passar com mais leveza as dificuldades, porque você vai colocar diante do seu Senhor e Ele vai te dar a recompensa. Porque a continuação do versículo, no versículo 9, ele também leva uma palavra aos senhores, né? Dizendo: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre pessoas. Para Deus não existe acepção, para Deus não existe divisão entre pessoas. Para Ele a vida é a vida, todos têm o mesmo valor, não é? E para o mundo é que o mundo faz classificação, e alguns têm valor por aquilo que tem, por aquilo que é, enfim. O que nós queremos pensar em relação a que a nossa vida não é mais a mesma, né? Porque nós podemos pensar nessa possibilidade que fomos convidados para ter uma vida diferente. Aí eu quero convidar você, se depois de ver esse vídeo ou durante esse vídeo você quiser verificar na sua Bíblia, então nós vamos parafrasear aqui alguns versículos que nos dá esse entender na palavra de Deus de que nossa vida nunca mais será a mesma, nunca mais foi a mesma, uma vez que andamos com Jesus, o nosso Senhor. É por isso que é muito difícil, é por isso que é tão difícil para as pessoas que são às vezes até chamadas, são às vezes até surpreendidas com a graça, com aquilo que Deus tem de melhor para a vida delas, mas o depender de Deus, o passar a depender de Deus, o passar a viver conforme a vontade de Deus, é que vai fazer a grande diferença na vida delas. E aí, refletindo sobre isso, como são acostumadas a terem uma vida diferente, aí fica mais difícil, né, elas compreenderem sobre viver com Cristo. Então, o nosso primeiro texto aí vai logo nos esclarecer no versículo 6, que o nosso comportamento não é mais como antes, né? Nós trabalhamos, como ele diz aí no versículo 6, nós trabalhamos para agradar ao homem, mas como se estivéssemos agradando ao nosso Senhor. Ou seja, antes tínhamos um chefe, tínhamos um patrão, no caso aqui os servos, os escravos, né, no caso do contexto do texto, mas agora com Jesus, tanto os escravos teriam que ter comportamentos diferentes, quanto os seus senhores, como ele diz no versículo 9. Então, como servos de Deus, nossa servidão não está agora com o nosso patrão, a nossa servidão está com o nosso Senhor. E nós vamos fazer de tudo para agradar ao nosso Deus. Obviamente o nosso patrão vai se agradar também. E vai se agradar do nosso comportamento. Vai pelo menos refletir sobre o nosso comportamento. Ou seja, a ideia de que o nosso comportamento com o nosso patrão será um comportamento de respeito, um comportamento de honra, né? Porque, como ele diz aqui, não trabalha apenas quando estiver sendo visto. Coisa feia, né? Por exemplo, um crente não trabalhando quando o patrão não está presente, ou não fazendo as tarefas que o patrão manda fazer, porque está chateado com o patrão por alguma coisa, porque, né, está triste com algum acontecimento. Coisa feia, é o que ele diz aqui. Você não deve trabalhar apenas quando o patrão estiver vendo, porque o nosso Deus que está no céu, é claro, está vendo em todo o tempo. E esse é o seu Senhor, né? O patrão é apenas o seu patrão, é o seu chefe, mas o Senhor é o seu Senhor. Por isso que o comportamento do crente ele tem que ser diferente, né? Pegar um crente brincando em serviço, pegar um crente com um montinho ali no serviço, às vezes, não, eu estava ali pregando o evangelho. Não, você não é pago pelo seu patrão para pregar o evangelho no horário de serviço, né? Você precisa fazer o seu trabalho. Isso
uma coisa que a palavra de Deus nos diz. Nós somos, temos que ser observadores da palavra por isso nós somos convocados a esse novo normal. É normal para todo mundo fazer cera, né, como a gente diz, cozinhar o galo na hora do serviço, mas não é normal para os crentes. O crente tem que produzir conforme ele ganha para produzir, né? Isso vai ficar bonito para ele, para o evangelho e para o chefe dele. E aí Deus o honrará e colocará ele em boas posições, né, ali naquela empresa. Ainda nossa vida, conforme o nosso comportamento muda, obviamente nossa vida vai mudar. Então nossa vida não é mais como era antes. Porque antes, nossa reação era de aprontar. O patrão saiu, a gente sentava, né, fazia uma coisa quando fazia errado. Esse é o padrão do ímpio. Ele vai viver ali todo atrapalhado, fazendo as coisas erradas, fazendo conforme todo mundo vive. Então, o filho, né, é a ideia de que precisamos ter um contato com Deus de uma forma que a nossa vida jamais foi a mesma, né? Em Romanos, no capítulo 6, também o versículo 6, vai nos dizer que o nosso velho homem morreu com Cristo, para que o nosso corpo do pecado também seja destruído. Então os nossos prazeres, aquilo que nos trazia prazer, as maldades do nosso coração que nos trazia prazer em viver dessa forma, não deve fazer mais parte da nossa vida. Isso é o novo normal da vida do crente, né? A ideia de você, como o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos ali, capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer: pois o nosso velho homem foi sepultado com Cristo, para que o nosso o corpo do pecado seja destruído, e nós não sejamos mais servos do pecado. Agora não somos mais servos do pecado, mas sim servos do Senhor, é o que diz ali. Então, Jesus foi crucificado, quando nós recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós fomos crucificados com Ele, e aí o nosso velho corpo foi também crucificado e morto, as nossas vontades morreram. Então, por isso que quando o nosso velho homem quer vir à tona, quer trazer a ira, quer trazer o nosso velho comportamento, devemos parar imediatamente e repreender. Não sou mais essa velha criatura, agora eu sou uma nova criatura, essas coisas não devem fazer mais parte. É você que tem que acordar para isso, é você que é o seu vigia. Esse é o momento de vigiar. Quando bateu a vontade, opa, não sou mais esse velho homem, isso aqui não está mais comigo. Veio ali alguns funcionários, alguma coisa e tal, eu não faço parte disso aí, esse motim, isso aí não é comigo. Nós crentes temos que ter muito cuidado com isso, né? Não fazer parte daquilo que desagrada ao Senhor. Nós estamos ali como servos, servindo a homem, mas como somos filhos e servos de Deus, servimos como ao Senhor. E aí qualquer patrão vai ter prazer num funcionário assim, né? Qualquer pessoa vai ter prazer. A obediência vai vir por meio do meu Senhor. Nosso sentido de vida, queridos, como diz a palavra de Deus, ele muda. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso sentido de vida não deve ser mais o mesmo. Me entristece às vezes ver diversos crentes com um sentido totalmente contrário ao da palavra de Deus, empenhado desesperadamente, como se o seu sentido com Cristo nada mudou. Porque a palavra de Deus vai nos direcionar para um novo sentido. Qual é esse sentido? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo que me está preparado. O prêmio, né? O prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, em busca do prêmio. Qual é o prêmio? A salvação, prometido por Deus, né? A soberana vocação. Nós fomos vocacionados, chamados para prosseguir para esse alvo, que é a salvação. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o seu sentido de vida, o meu sentido de vida, o sentido de vida para mim, o que vale a pena viver é prosseguindo das minhas atitudes, dos meus pensamentos, a minha nova vida. Isso é a restauração, isso é a regeneração
do homem tendo um novo sentido. Porque se ele continuar no velho sentido, né, então ele vai continuar sendo a velha criatura. Não faz sentido. A palavra já está dizendo. Não faz sentido. Né? O sentido da vida do crente é ele caminhar para o alvo. Existe um alvo que ele tem que acertar. Alguns historiadores e escritores, eles têm o pecado como sendo errar o alvo. Porque existe um alvo. Agradar a Jesus. Agradar a Deus. Quando você erra esse alvo, comete pecado. O pecado, na verdade, o significado dele é errar o alvo. Nós temos um alvo, glorificar a Deus. Então, por isso que a nossa vida não é mais a mesma, o nosso comportamento não é mais o mesmo, o nosso sentido com Jesus não é mais o mesmo, nossos relacionamentos não são mais os mesmos. Então, a gente continua com conhecimento com pessoas, mas relacionamento é outra coisa. Eu posso continuar orando, eu posso continuar visitando, eu posso continuar falando, eu posso continuar me comunicando com alguém que fazia parte do meu velho mundo, mas eu não posso ter relacionamento com ele. Porque se eu pudesse ter relacionamento com ele, o casamento entre o crente e o incrédulo seria normal, e não é. A sociedade entre um crente e o incrédulo seria normal, e não é. Deus não abençoa, porque ele limita como treva e luz. Né? Então, quem na verdade está nas trevas? Então, é perfeitamente normal um casamento de um incrédulo, de uma pessoa que não conhece a Deus, de um ímpio que vive falhando diante de Deus. Casamento que ele tem, ou se porventura ele vier ter, com alguém que se diz crente, mas que é crente numa igreja, está servindo numa igreja, é crente numa igreja, é crente numa denominação, não é crente em Jesus. Porque sendo crente em Jesus, logo o Espírito Santo vai acordar no coração dessa pessoa que os relacionamentos dela deveriam ter mudado. Porque Jesus, quando ele escreve ali em João, no capítulo 15, versículo 15, ele está falando justamente de sociedade. Ali de Pedro com seus sócios. Ele vai dizer no versículo 15, eu, porém, não estou tratando vocês mais como servos, porque o servo não sabe muito o que pensa o seu senhor, nem o que vai fazer o seu senhor. Eu estou tratando vocês como amigos. Isso é relacionamento. Eu estou tratando vocês agora como amigos, não como servos. Não é algo muito distante, né? Nós vemos esse pensamento de servidão. Então, ser amigo de Jesus significa dizer o nosso relacionamento agora está em Cristo. Se eu busco um namorado para um relacionamento, no caso sendo eu uma moça, eu busco um namorado que tenha relacionamento com Cristo. Aí o nosso relacionamento vai funcionar. Eu, homem, busco uma namorada que tenha relacionamento com Cristo. Nosso relacionamento vai funcionar. Vai ser dentro da graça, vai ser dentro do plano de Deus. Porque o meu relacionamento agora de amizade é com Cristo Jesus. Quem estiver ligado a Ele, obviamente, estará ligado a mim. Esse é o pensamento. O nosso relacionamento, o nosso novo normal, também mudaram. Nunca mais são os mesmos. Parou para pensar? Porque Jesus disse, olha, não sou mais senhor de vocês, eu não estou tratando vocês como servos. Eu quero tratar vocês como amigos. O que é que ele estava dizendo? Eu quero me relacionar, eu quero ter um relacionamento estreito com vocês. Maravilha, não é? Então Deus nos convoca a um relacionamento com Ele. E tendo um relacionamento com Jesus, nós vamos, pelo menos, receber dele aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele não gosta. E por obediência, não iremos fazer, iremos respeitar a vontade de Jesus, respeitar a vontade de Deus. Então, enquanto o mundo está se adaptando aí para viver esse novo normal, nós somos chamados para isso na hora em que recebemos Jesus como Salvador. Enquanto esse vírus invisível tem tornado tantas pessoas desobedientes às autoridades, nós conhecemos perfeitamente o que é a desobediência pelo invisível. Por isso nós pregamos o Evangelho todos os dias. Quantas pessoas têm aderido ao Evangelho? Quantas pessoas têm acreditado que Jesus vai voltar?
Quantas pessoas têm acreditado que vai haver um julgamento? Quantas pessoas estão acreditando que há inferno, que há céu? Quantas pessoas têm parado de fazer suas atividades pecaminosas porque nós pregamos o Evangelho? Eu me sinto, às vezes, igual a essas autoridades aí. Quando ficam clamando, fique em casa, é a única forma de você não contaminar as pessoas, tente ficar o máximo possível, só se for possível e tal. E as pessoas, a maioria delas, estão nem aí, porque o negócio é invisível. Então, agora, na medida que foi morrendo, realmente mais gente e tal, a gente percebe o povo um pouco meio que parado. Medo não é obediência, é medo. Com Deus é do mesmo jeito. Muitas pessoas, às vezes, param de fazer algumas coisas, mudam sua forma de vestir, até, às vezes, alguns sua forma de falar, por medo, religiosidade, mas não por obediência. Não porque tenham um pensamento diferente para com Deus. O próprio Jesus, em algumas Bíblias, vai dizer: vós servos, servi aos seus senhores com temor e tremor, como se servisse a Deus. Ou seja, obedeçam e temam, porque vocês podem ficar sem emprego. Não é? Então Jesus, ele nos convoca a esse pensamento, e a Bíblia vai dando esse suporte. Jesus é o nosso amigo. Eu agora sou amigo de Jesus. Glória a Deus. Amigo confidente. Amigo para confiar, amigo para compartilhar, amigo para entrar aqui e conversar. Percebe? Como muitos adolescentes às vezes têm entrado por algumas situações complicadíssimas porque abrem o coração para qualquer pessoa, né? Às vezes tem uma amizade aqui, já considera aquela amizade a melhor amizade, já abre o coração, daí a pouco tem uma raivinha, tem um problema com aquela pessoa, aquele seu segredo já não é mais só daquela pessoa. Quantas pessoas têm caído nas redes sociais aí com fotos que não deveria, porque mandou para uma pessoa? Quantas adolescentes, às vezes, passando por situações complicadíssimas, vivendo uma situação pecaminosa, mandando fotos indevidas, às vezes vídeos indevidos para os seus namorados, às vezes para dar uma prova de amor. E aquele vídeo ou aquela foto cai aí na internet, cai nas escolas. Quantos casos a gente não vê aí? Quantas coisas não têm acontecido, né? Das pessoas realmente acabar sendo o que é nas redes sociais. Porque pensam que estão sozinhos, trancados no quarto, então pode dizer tudo, fazer tudo. E não pode. Então assim, Deus nos convoca a esse novo relacionamento, né? Então, nossa ocupação também não é mais a mesma. A nossa ocupação, queridos, depois que a gente tem um convívio, um relacionamento com Jesus, também deixa de ser como era antes. Antes eu trabalhava, antes de eu conhecer Jesus, eu tinha minha profissão e eu trabalhava para mim. Eu trabalhava para me manter, eu trabalhava na produção, eu trabalhava para ser o melhor. Nunca passei, graças a Deus, a perna em ninguém. Mas naquilo que eu aprendi a fazer, eu queria ser o melhor. E depois que eu conheci Jesus, mesmo na mesma profissão, no mesmo trabalho, com os mesmos amigos, eu também continuava querendo ser o melhor, só que agora eu tinha uma nova ocupação. Eu queria ensinar, eu queria me aproximar de outras pessoas. Eu não era o melhor simplesmente por fazer, mas eu era o melhor porque eu também dividia. Olha, se você quiser fazer assim, você faz assim que vai ficar legal. Se você pensar assim, você perde um pouco de tempo aqui, mas você vai ganhar lá na frente. O fato de eu fazer algumas coisas que outros colegas não faziam, algumas coisas de madeira que era complicadíssimos, porque eu perdia muito tempo. Na verdade, para mim não era perder, era investir em fazer em entender como fazer aquilo, estudando como fazer. Então, quando eu ia fazer de caso pensado. Então, eles não paravam para pensar, e aí já iam fazer, e muitos se acidentavam. Graças a Deus, Deus me protegeu no meu emprego. Meus colegas, todos eles têm defeitos físicos porque se acidentavam, trabalhavam. Eu trabalhei 30 anos com armas, com máquinas pesadas. E meus colegas, todos eles são acidentados. Mas graças a Deus, Deus me guardou pelo cuidado. Eu queria ser o melhor no todo.
Então agora eu queria ser o melhor para o meu Jesus ser glorificado. Porque quando vinha algum comentário, alguma coisa, eu digo, graças a Deus, graças a Deus. O que antes eu não dizia, o que antes eu não fazia, agora a minha ocupação era glorificar o Senhor, mesmo no meu trabalho. E aí quando eu me tornei pastor, isso foi a continuação daquilo. Me tornei crente, cristão na igreja, servo, passando por diversas atividades na igreja, tudo para engrandecer o meu Senhor. Nunca pensava em irmão A, irmão B, irmão C, ou que irmão A, B ou C falou, disse, ou que pensava sobre mim, isso nunca me passava pela cabeça. Eu queria saber o que o meu Senhor pensava sobre mim. E aí, por querer saber o que o meu Senhor pensava sobre mim, me aproximei do meu pastor, das pessoas que eu considerava que perto delas eu ia crescer. E aí Deus me abençoou, foi me abençoando, e tudo isso, ainda hoje, eu busco, enquanto eu viver, eu busco correr atrás disso, correr em estar perto dos melhores, porque assim eu serei um deles um dia. E isso se tornou como um mantra para mim, se tornou como uma busca. Hoje, por exemplo, por algumas enfermidades no corpo físico, eu quero exercitar o meu corpo para que ele acompanhe a minha mente, porque a minha mente vai longe, muito longe. Então eu preciso dos cuidados do corpo para que o meu corpo físico acompanhe minha mente, porque aí ambos vão ainda servir muito bem no reino de Deus. Então por isso que eu entendo que enquanto o mundo está se preparando para esse novo normal, a gente já é convidado, já deve viver nesse novo normal há muito tempo, né? Porque a nossa ocupação é glorificar o Senhor. O que você fizer na vida, seja na igreja, seja na sua vida secular, faça o melhor e faça para glorificar o Senhor. Sempre que a sua ação for vista, você diga para o louvor da glória de Deus, graças a Deus, que o Senhor seja louvado e engrandecido. E a última coisa que eu pensei com relação a esse pensamento de que nossa vida não é mais a mesma, a coisa que mais me vem à mente é que a nossa recompensa, queridos, não está aqui. Eu não trabalho para ter uma recompensa aqui. Eu trabalho para sobreviver aqui. Por isso que trabalho gradativamente, né? Mas eu entendo que a palavra de Deus nos promete, nos garante que nós devemos trabalhar para uma recompensa que nos é prometida por Deus, o nosso Senhor, e que vai fazer chegar até nós. Nossa recompensa não é mais a mesma. A minha recompensa antes, quando eu não conhecia Jesus, era ser o melhor e ganhar muito dinheiro. Depois eu entendi que a minha recompensa era uma coroa que me estava reservada. Quando eu vi esse texto do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, que ele diz, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Aí olha o que ele diz em seguida. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aí eu me encaixei aí. E a minha pergunta para você nessa noite é, você ama a vinda de Cristo? Você crê na vinda de Cristo? Você entende que é na vinda de Cristo que você vai se colocar como novo, um representante daquilo que Deus colocou para você ser aqui? Então, qual é a aplicação que nós podemos fazer com relação a isso? A esse novo normal? Que a nossa vida, nosso sentido, nosso trabalho, nossa ocupação, depois que encontramos Jesus, nunca mais deve ser a mesma. Então, sendo assim, eu entendo que o que precisamos fazer agora é como está aí no isolamento social. A ideia de fazermos diferente, a ideia de sermos diferente com Jesus, é que nos faz obedecer aqui no nosso corpo físico e ser bênção na vida das outras pessoas. Por amor às outras pessoas. Por amor às outras pessoas, nós precisamos ter um cuidado, porque servimos como estamos servindo a Jesus. A minha pergunta é sempre essa: se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele estaria fazendo? Quando eu vejo um povo se rebelando, porque tal, uma série de coisas, então nós devemos pensar nisso. Então voltemos ao Evangelho, queridos, para pensar assim,
Precisamos voltar ao Evangelho, aproveitar a nossa vida e nos preparar para receber a nossa recompensa que está em Cristo Jesus. Você que está ouvindo a minha voz, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero dizer para você que é muito importante que você tome essa decisão. Porque é só tomando essa decisão que a sua vida deixa de seguir o curso que ela segue hoje. É só tomando essa decisão por Jesus que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. É só tomando essa decisão por Jesus que você vai colocar as mãos na coroa que lhe está reservada. O apóstolo Paulo tinha essa certeza, eu tenho essa certeza, Deus vai te dar essa certeza. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Aceita Jesus como Senhor da tua vida. Pede para Ele te ensinar a viver. A tua vida nunca mais será a mesma. Você vai viver conforme a vontade dEle. Isso é muito difícil. Só vai ser possível fazer se você entregar a sua vida a Ele e deixar Ele viver a sua vida. E aí você passa a viver a vida dEle. Deus abençoe. Que a graça do Senhor seja conosco. Amém.